TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Então vamos lá. Hoje trouxe o poder da palavra. E vamos começar com uma frase que nos diz: a palavra é semente que fecunda em quem ouve e frutifica igualmente em quem fala. Nós podemos encontrar esta frase no livro Horizontes da Fala, de João Nunes Maia, e que é um dos livros que eu trouxe hoje para a nossa conversa. E começamos, como sempre, pelo Evangelho, no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, em que se diz assim: conhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E isto é a realidade, que é tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós exprimimos verbalmente, não é a última fase, mas é uma das últimas fases, porque primeiro já sentimos, segundo já pensamos e depois passamos para a terceira. Portanto, temos pelo menos duas hipóteses para conseguir controlar aquelas palavras menos boas que todos nós dizemos, muitas vezes sem pensar nas consequências, e que ainda demonstram aquilo que o nosso coração traz. Eu não mostrei a revista a última que saiu, mas a última revista, o artigo principal fala sobre as formas de pensamento. O que é que ele nos diz? Diz-nos que a partir do momento em que nós pensamos, nós plasmamos a imagem daquilo que nós estamos a pensar. Portanto, aquilo de eu não disse, já não funciona tanto. Porquê? Porque nós pensamos. Então, a partir do momento em que nós pensamos, nós sabemos que o pensamento é matéria, nós já estamos a não fazer o melhor. Portanto, nós temos efetivamente que trabalhar na causa de tudo aquilo que acaba por exprimir, seja o pensamento, quanto a palavra, que é o nosso coração, os nossos sentimentos, trabalharmos a nossa reforma íntima para conseguirmos aos poucos começar a falar aquilo que o nosso coração está cheio, o que nós queremos é que esteja cheio de amor e de bem. Exatamente, nós vamos perceber que isso também acaba por nos ajudar e bastante. Indo ao livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, ele vai nos dizer, afinal, o que é a palavra. E no capítulo Conversar ele diz assim: a palavra é o fim de sons carregados pelos nossos sentimentos. Quando falamos, cada um de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Ou seja, as palavras têm um poder criador, que em suma acaba por ser o poder da intenção. Cada palavra que nós temos bem colocada com o objetivo de auxiliar, de construir, acaba por fazer com que nós consigamos elevar o nosso pensamento e o pensamento e muitas vezes o sentimento de todos aqueles que estão ao nosso redor. E assim nós conseguimos ver qual é que é o poder das palavras. Muitas vezes, e nós já tivemos em situações dessas, muitas vezes nós estamos em baixo e existe aquela pessoa que, através das palavras, tem o poder de nos conseguir elevar o espírito, ou seja, conseguir dar-nos a mão para nós sairmos daquele ciclo vicioso em que nós nos encontramos. Então, isto é muito importante nós percebermos qual o fim que queremos dar a estas palavras. Porque da mesma maneira que as palavras também podem ser utilizadas e acabam por ajudar, se forem bem colocadas, aqueles que estão à nossa volta, o mesmo acontece com aquelas palavras sarcásticas, cruéis
maldosas, ditas de maneira dissimulada ou diretamente, com a intenção de provocar ou de magoar. Ou aquilo que as pessoas ainda acham e que dizem que é: eu sou muito frontal, então eu digo tudo aquilo que eu penso. Erradamente. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de falar tudo aquilo que nós pensamos, porque infelizmente ainda pensamos mal, porque sabemos que vai magoar o outro. Mas ele precisa de ouvir. Não, não precisa. Ele há de aprender por ele. O nosso objetivo e o que nós devemos fazer é sempre ver o melhor do outro. E essas palavras acabam muitas vezes por causar sofrimento, causar dor naqueles que estão à nossa volta, e acabamos muitas vezes por criar maledicência, que é um dos grandes problemas que nós temos. E nós vamos ver o poder que a palavra tem naquele que diz, mas também naquele que ouve. Neste livro, lindo caso de Chico Xavier, que o capítulo é Vá com Deus, e diz assim: eram 8 horas, este livro fala sobre vários casos de Chico. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado, dormira demais, trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperou a charrete, naquela altura era charrete, e foi mesmo a pé para o escritório da fazenda, porque o Chico, ele psicografava de madrugada, porque ele tinha que trabalhar durante o dia. E foi assim, constantemente, até se reformar. Não andava, volava, tão velozmente caminhava. Ao passar de fronte da casa de Dona Alnice, esta o chama: Chico, estou esperando desde as 6 horas, desejo-lhe uma explicação. Ao que Chico responde: estou muito atrasado, Dona Alice, logo, na hora do almoço, a atenderei. E o que é que aconteceu? A senhora ficou triste. Olhou o médium que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel, como nós sabemos é o mentor de Chico, diz-lhe: volte, Chico, atenda à irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. E Chico, inteligente como era, acatou o conselho, voltou e atendeu a senhora. E ela disse: sabia que voltava, conheço o seu coração. E o que é que ela queria? Ela queria uma explicação de como tomar o remédio homeopático que o Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara por intermédio de Chico. Ou seja, Chico também, Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico, prescrevia várias receitas homeopáticas para as pessoas. Ela tinha dúvidas de como tomar. Atendida, alegrou-se e despedindo-se, disse: obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico partiu apressado, queria recobrar os minutos perdidos. Quando andaram os 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pediu: para um pouco e olhe para trás. Veja o que está a sair dos lábios da Dona Alice caminhando para você. Chico parou e olhou. Uma massa branca de fluidos luminosos saía da boca da irmã atendida, encaminhava-se para ele e entrava-lhe no corpo. Viu Chico o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? Imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito pela lição. Ele via. Muitos de nós veem, outros não, mas sentimos. Muitas vezes nós sentimos o baque. E realmente esta história traz-nos ensinamentos muito profundos, porque nós conseguimos perceber como é que simples palavras podem gerar fluidos luminosos ou acabam por gerar más vibrações. Tudo isto depende daquilo que nós estamos a sentir quando falamos, quando nós conversamos, quando nós discutimos, quando nós consolamos, quando nós nos lamentamos, quando nós maldizemos. Tudo isto geram vibrações e nós acabamos por perceber
quais vibrações elas geram, não é? E realmente é algo que nós vemos, exatamente, porque da mesma maneira que existe aquela pessoa que é capaz de nos pôr para cima, existe aquela que todos nós já tivemos na vida. Eu já disse isto uma vez e volto a dizer. E se não tivemos, se calhar temos que pensar para ver se não somos essa pessoa, que é aquela pessoa que reclama de tudo. Tudo está mal, tudo é uma desgraça. Eu noto muito isso. Temos muitos portugueses aqui. Também temos brasileiros, né? Pronto. Mas eu sou brasileira, nascida lá, mas portuguesa de coração. Uma coisa que nós vemos muito aqui em Portugal que é: como é que vai a vida? Mais ou menos. É cultural. E realmente é mais ou menos. É tudo. Dor aqui, dor ali, aconteceu-me isto, aconteceu aquilo. E essas pessoas acabam por... Quando nós temos à nossa volta, parece que nós somos... Todas as nossas energias são sugadas. Exatamente por causa disso. Porque entram naquele ciclo vicioso de se lamentarem constantemente de tudo aquilo que lhes acontece, que a vida é uma desgraça, e muitas vezes nós próprios caímos nesse erro. Que a vida é uma desgraça, que tudo corre mal, que as coisas não estão a ir para a frente, que tudo acontece. E realmente nós temos são dois, o casal, o Sr. Holanda e a Dona Aldina. A Dona Aldina tinha o hábito de dizer, toda a gente sabe que esteve aqui com ela, que nos dias em que ela estava pior, e ela entrava aqui e as pessoas diziam assim: então, Dona Aldina, como é que está? Para lá de ótima. Era sempre a resposta dela. E nós sabíamos que, quando ela dava essa resposta, era daqueles dias que não tinham corrido melhor. Mas o que é que acontece? A palavra muda muito. Até podemos não conseguir mudar o sentimento ainda, mas só o facto de nós constantemente mudarmos a palavra acaba por ser um exercício para, através da repetição, nós conseguimos trabalhar os nossos sentimentos e a maneira como nós encaramos as coisas. Isto é de extrema importância. Porquê que as pessoas que são otimistas são muito mais felizes? Porque elas, daquilo que é mais difícil, elas tiram o melhor. E é isto que nós estamos aprendendo aqui a fazer, principalmente com a doutrina espírita. Portanto, ter a consciência do poder que as palavras têm é fundamental para nós conseguirmos produzir um bem em nós e naqueles que vivem connosco. Não é por acaso que se diz que não se deve discutir à frente das crianças. Como vocês devem calcular, quando há muitas discussões, o ambiente não é dos melhores, não é? E as nossas crianças ainda estão numa fase em que estão ainda no meio dos dois planos. Muitas vezes elas vêm, elas sentem. Então nós temos que preservar ao máximo a nossa casa, onde nós estamos verdadeiramente, tentando evitar discussões, tentando evitar aquelas palavras que nós muitas vezes dizemos sem pensar e que temos que começar a pensar naquilo que dizemos, exatamente para conseguirmos criar o ambiente necessário para que a espiritualidade nos ajude. Nós muitas vezes nos queixamos que estamos desamparados, que Deus esqueceu-se de nós, que a espiritualidade não ajuda, mas a verdade é que nós não criamos o ambiente para que ela consiga nos ajudar. Todos estes pensamentos, todas estas palavras são como barreiras que nós criamos à nossa volta, e por mais que eles queiram, nós temos uma lei maior, que é a lei do livre-arbítrio. Então eles não podem interferir com o nosso livre-arbítrio. Então nós criamos essas barreiras. Então é importante nós termos esta noção para conseguirmos ir melhorar o nosso dia-a-dia e as nossas atitudes. Este é o livro que eu estava a falar. Eu acho que eles são 3. É Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, e não me lembro do terceiro. Mas onde procurar? Que é muito interessante. João Nunes Maia. E fala assim: o fenómeno da fala. O fenómeno da fala é maravilhoso e, quando nascido no bem, é indestrutível.
Ficará para sempre como herança da vida para milhares de pessoas. Temos o exemplo de Jesus. Ele não escreveu nada, ele falou. E acima de tudo, ele exemplificou. Porquê? Porque nós ouvimos muito aquilo de uma atitude vale mais que 1000 palavras. É verdade, sim senhora, mas a palavra também é importante. Então, ela tem um peso ainda maior quando ela é acompanhada do exemplo. E se nós temos estes instrumentos, nós temos que começar a usá-los cada vez mais. Continua, a boca é uma abertura no teu corpo, que Deus não esqueceu na formação congénita do teu instrumento de carne, para que por ela e com ela possas armazenar na tua consciência as belezas da vida. Então o que é que nós temos que fazer perante a situação do dia-a-dia? Se alguém nos ferir por ignorância, nós não temos que evitar usar a nossa boca para fazer a justiça como nós achamos que devemos fazer. Usemos os lábios, a boca, para praticar o perdão. Atenção, tudo o que eu estou a dizer é o ideal. Não é aquilo que nós ainda conseguimos, mas é trabalhando constantemente que nós vamos chegar lá. Se alguém nos caluniar, que acontece imenso, através da maledicência, não vamos revidar, não fazer o mesmo com ele. Se alguém mentir, Chico dizia uma coisa que era: se alguém disser mal de mim, eu tenho 2 opções. Se for verdade, é ficar calado, porque é verdade. Se for mentira, não tenho que me preocupar porque é mentira. Então é o não revidar, porque somente Deus pode e tem a capacidade de fazer aquilo que os nossos primeiros impulsos desejam, que é fazer justiça. Nós não podemos fazer justiça, nós temos que parar de nos armar em justiceiros, porque a partir do momento em que há um desequilíbrio, com toda a certeza, em algum ponto da existência do outro, ele vai ter que responder por isso. Não nos cabe a nós ser os responsáveis por quando ele vai corrigir esse erro ou não. Nós temos é que nos preocupar connosco. Já temos tanta coisa para preocupar, temos que parar de nos preocupar com os outros. Ele continua: o teu verbo pode transformar todos os teus inimigos, ou os que se dizem como tais, em amigos do coração, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. O fenómeno da palavra que ilumina é somente o do bem. E nós vemos aqui nas palestras, nos eventos, que o objetivo é divulgar, seja o que for, qualquer que seja a religião, é divulgar, através da palavra ouvida, é muito mais fácil chegar às pessoas, porque nem toda a gente gosta de ler, mas o falar, o ouvir, é extremamente importante. Por isso, quando ela é usada para ajudar o outro, seja com um vai correr tudo bem, seja um eu estou aqui, seja um eu vou estar do teu lado, nós achamos que nós só conseguimos ajudar o outro quando fomos muito ricos. Esquecemos que aquilo mais valioso é aquilo que nós temos neste momento, que é a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso amor e o nosso cuidado. Então, nós temos a capacidade para dar isto e muitas vezes é através da palavra que nós conseguimos transmitir isto. Então, se temos esses instrumentos, temos que começar a usá-los cada vez mais. E no outro livro, Vinha de Luz, de Chico Xavier, diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Que é Tiago, capítulo 3, versículo 10. E diz assim: examina o sentido, o modo e a direção das tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Impossível improvisar de um momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Nós no estudo aprendemos, e já não me lembro quem é que falou, qual foi o autor que falou, que foi Batuíra. Batuíra?
Foi Batuira. Porque Spartak Gilardi, que é um dos responsáveis espirituais da casa e que foi um dos responsáveis do Grupo Espírita Batuira do Brasil, numa conversa com Batuira, e está nos livros, eu acho que esta conversa está no livro Ao Tarefeiro Espírita ou Ao Ser Espírita, um deles, em que ele perguntava porque é que as pessoas que já têm o conhecimento, nós na doutrina espírita, porque é que não praticamos? Se já faz sentido, se já temos o conhecimento, se racionalmente tem lógica, porquê é que nós não praticamos? Porquê é que nós ainda falhamos tanto? E Batuira diz que nós não podemos apagar milénios de ignorância, de erros, em anos de conhecimento, porque a doutrina espírita só surgiu há 150 anos. Portanto, é muito recente. Nós não conseguimos, de repente, e não há essa capacidade, de repente, conseguir interiorizar tudo aquilo. Não é por acaso que nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que há 27 anos, ele vai do início ao fim e volta outra vez ao início. Todos estes anos, exatamente por causa disso. Nós não conseguimos retirar tudo só de uma vez. É importante este estudo contínuo. É importante nós irmos trabalhando constantemente, ir aprendendo com as experiências da vida. E nós vemos que eles, neste momento, porque sabem as nossas dificuldades e sabem o nosso grau de evolução, a única coisa que eles nos pedem neste momento é a boa vontade. O esforço de nós queremos ser melhores. Porque é esse esforço, é essa vontade que vai fazer com que nós consigamos, através do vigiai e orai, aos poucos ir trabalhando as nossas atitudes. Muitas vezes conseguimos fazê-lo de maneira mais fácil, muitas vezes temos situações da vida que literalmente nos empurram para conseguirmos trabalhar essa parte em nós, mas é passo a passo e é algo que nós temos que fazer constantemente. No início, vamos trabalhar a palavra. Se nós chegarmos a um ponto em que nós já conseguimos controlar aquilo que nós dizemos, ainda é difícil controlar o pensamento. Mas controlar aquilo que nós dizemos é muito bom. Aquela bendita frase que eu ouço constantemente, que é: se não temos nada de bom para dizer, então é melhor ficar calado. Comecemos por aí. Se já começamos por aí, já é uma grande evolução para nós. Porquê? Porque apesar de pensarmos, já não estamos a exprimir. Já é trabalho que nós estamos a fazer, exercício que nós estamos a fazer. Vai chegar a um ponto que nem pensar nós já pensamos dessa maneira. E assim vai. Mas é sempre através do trabalho, do tempo, como ele fala aqui, do esforço, da paciência. Aquilo nós ficamos frustrados com os nossos erros. Nós temos que aprender com eles, tentar não errar. Mas nós vamos errar, ainda é nosso. Então, sempre que cometermos um erro, muito bem, vamos ver onde é que nós podemos trabalhar melhor. Porque a frustração, a culpa também não nos leva a lado nenhum. Indo também ao livro Consolador. Nesta pergunta 124 que fazem Emmanuel: qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? E ele responde: a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunha, ou seja, como eu falei, a palavra acompanhada pelo exemplo. E é através dos seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o património de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Isto não funciona só a nível de religião, isto funciona a todos os níveis. Sejam os livros de ciência, sejam os livros de religião, sejam os livros de filosofia. Toda esta palavra escrita acabou por nos ajudar e continua a ajudar constantemente para que as próximas gerações consigam ir evoluindo, para que nós consigamos ir evoluindo, aprendendo com o de trás, melhorando à luz do conhecimento que nós temos neste momento, e por assim vai. Nunca nos esquecendo daquilo que serviu de passado, mas trabalhando para ir melhorando aos poucos. Até porque nós não nos esqueçamos de uma coisa.
Nós neste momento temos só de Chico Xavier, para além da codificação, nem só codificação, só o Evangelho. Já tínhamos mais do que livro suficiente para nos ajudar a guiar o caminho. Mas eles são tão maravilhosos que eles mandaram a codificação e, para além disso, fora todos os outros, mandaram Chico Xavier, não é? Que só Chico tem mais de 500 livros. Portanto, nós temos nas nossas mãos, é a distância que nós quisermos, pouca distância, o conhecimento necessário. Não temos que saber tudo. De acordo com as situações do dia-a-dia, nós vamos aprendendo como é que a doutrina espírita vai encarando essa situação. Mas está tudo aqui. Quantos e quantos e quantos sofreram, lutaram, até perderam as vidas para que hoje nós conseguimos estar aqui e ter acesso a tudo isto. Na altura de Jesus e até mesmo na altura de Kardec, quando Kardec codificou a doutrina espírita. Vemos isso no filme da Netflix, Allan Kardec, o fundador do espiritismo. Nós vemos as lutas com que ele se debateu, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de ter acesso a tudo isto. Então nós temos a vida muito mais facilitada hoje do que eles tiveram lá atrás. Então só nos resta continuar a trabalhar para aprendermos cada vez mais. E acaba. É por intermédio dos seus poderes, da palavra, que se transmite de geração em geração o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. E realmente é isso que acaba por nos ajudar em todos os campos. Existe um livro, que é o livro Vidas de Chico, em que Chico tinha sempre palavras muito amáveis para falar das várias situações. Era como se tivesse um dicionário. Nós tivemos até os amigos espirituais, por exemplo, eles não dizem os nossos irmãos inferiores, eles não dizem os espíritos das trevas, eles não dizem nada disso. O que eles dizem são, muito carinhosamente, eles os chamam dos nossos irmãozinhos mais ignorantes. Exatamente porque a palavra tem força. E vamos ver aqui os exemplos de Chico. No seu mundo não havia prostitutas, mas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os presos eram educandos, e quem conhece a história de Chico sabe que ele fez um grande trabalho nas prisões, tentando e trabalhando para educar os presos. E houve quem lhe perguntasse como é que era o ambiente dentro das prisões. Devia ser um ambiente muito complicado. E ele respondeu que não. Porquê? Porque os espíritos obsessores já tinham conseguido fazer o que eles queriam. Então não era assim um ambiente... Claro que tinha situações difíceis, mas não era aquele ambiente que toda a gente achava que era muito carregado, exatamente por causa disso. A partir do momento em que os nossos irmãozinhos mais ignorantes, que por algum motivo nos querem prejudicar, já conseguem, eles seguem a vida deles. Até à próxima. Então é engraçado perceber e é um trabalho também muito bonito que ele fazia. Os empregados eram auxiliares, os mongoloides deficientes eram os nossos irmãos em sofrimento mental, os adversários eram os nossos amigos estimulantes. Já viram o que era nós encararmos todos aqueles que de alguma maneira nos querem prejudicar como amigos estimulantes? Seria muito interessante. É difícil, muito difícil. Que às vezes há com cada um. Mas, lá está, depende do ponto de vista. Se nós os encararmos como amigos estimulantes, nós percebemos que eles foram colocados na nossa vida para nos estimular a fazer alguma coisa. Nem que seja a cultivar a paciência, a trabalhar o nosso orgulho e a trabalhar também a nossa humildade. Lá está. Amigos estimulantes. Os maus eram os ainda não bons. Portanto, nós vemos aqui que ele mudava as coisas. Então, só fazendo esse pequeno exercício de, no nosso dia-a-dia, nós trocarmos as palavras negativas, e isto é estudado na psicologia,
Nós mudamos as palavras negativas por palavras positivas. Por exemplo, a minha vida vai muito mal, a minha vida vai menos boa. Nós fazendo este exercício, as coisas acabam por melhorar, exatamente pelo poder da palavra. Então, nós temos que aprender com Chico a utilizar sempre aquele dicionário que ele utilizava, que era o dicionário da bondade, a fim de que nós não sejamos também um daqueles que contribua com as palavras que não são tão positivas. Ainda outro livro, de João Nunes Maia. Hoje eu trouxe João Nunes Maia e Chico, que é o Saúde, que nos diz assim: tu que estás a ler, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Portanto, nós aqui, estudando, nós aprendemos que as palavras têm muita força. Então, as palavras acabam efetivamente por criar o nosso destino e não é pela palavra em si, é pela vibração que essa palavra transmite. E da mesma maneira que elas ajudam a criar o nosso destino, elas também criam a nossa saúde e a nossa doença. Alguém que está constantemente a reclamar, alguém que está constantemente a dizer que dói aqui, dói ali, que a vida é uma desgraça, que nada corre bem, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos, através da lei da sintonia, a captar todos aqueles nossos irmãozinhos mais ignorantes que trabalham exatamente na mesma sintonia que nós. São esses que nos vão ajudar? Não. São esses que vão nos fazer ficar pior, não é? Porque é tudo a mesmo, não sai dali. E por mais que os amigos espirituais nos queiram ajudar, os espíritos de luz, eles não conseguem. Porque não vibram na mesma vibração que nós. É exatamente como uma sintonia de rádio. Eu não posso querer ouvir o locutor da comercial se eu estou sintonizada na cidade FM. Ele até pode estar a dizer uma coisa maravilhosa que me vai ajudar. Se eu não sintonizei, essa informação não passa para mim. Acontece exatamente da mesma maneira com o nosso pensamento e as nossas palavras. Portanto, quando elas são repetidas com sentimento, seja esse sentimento qual for, elas criam um campo magnético tão poderoso que é capaz de atrair aquela ideia que nós expressamos. E é por isso que Jesus diz que o que sai da boca procede do coração e que isso acaba efetivamente por contaminar o homem. Porque a palavra é como se fosse uma semente. Temos as positivas, as negativas, e que nós acabamos por escolher sempre, por causa do livre-arbítrio, qual delas é que nós queremos alimentar. Qual é que nós queremos ver frutificar. Portanto, é de suma importância nós fazermos um exercício mental e vermos qual é a maioria das palavras que estão a sair da nossa boca. Para quê? Para nós conseguirmos perceber onde é que está o problema e eliminar certas frases ou certas palavras altamente doentias, como algumas que eu vos vou mostrar agora. Ainda morro disso. Sofro de um terrível mal. O meu organismo é fraco. A minha saúde não vai bem. Estou muito doente. A vida vai mais ou menos. Estou a piorar a cada dia. Portanto, nós vemos que todo o processo de cura, aqui relativamente à saúde, porque é o que ele fala no livro Saúde, se estabelece na mente. Passa pela boca e acaba por se completar no coração. É assim que ela funciona. E nós temos, efetivamente, que evitar palavras maldicentes, palavras que abrem feridas, palavras que magoam o próximo, porque tudo isto acaba por ser um veneno para nós próprios. É aquele veneno que nós damos ao outro, mas também estamos a consumir. E
temos que utilizar frases que são verdadeiros remédios para a alma. Eu também trouxe exemplos, que lá estão. Sinto-me cada vez melhor. O meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina cura-me de todos os males. O meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. Como é que vai tudo? Vai para lá de ótimo. Está tudo. Se melhorar, estraga. Também era outra frase que ela dizia. Se melhorar, estraga. Está tudo bem. Amanhã... Eu vou-vos dar um exemplo. Nós fazemos aqui distribuição de sopa para o sem-abrigo. Aqui é muito raro. Já houve situações, mas é muito raro, mesmo porque temos, graças a Deus, mecanismos que atuam quando isso acontece. Mas é muito raro ver crianças na rua, sem abrigo. Só vemos adultos. E uma vez fui ao Brasil e estive lá num centro e fui fazer a distribuição não só de sopa, mas de roupa. Qual foi o meu choque em São Paulo? Qual foi o meu choque? Foi ver famílias inteiras na rua. Pais e as crianças. Mas foi um choque tremendo. E mais chocante ainda foi... Porque não é só dar a sopa, não é? A sopa uma desculpa para chegar até eles. É o conversar. E eu cheguei perto de um senhor e disse assim, então como é que vai... Meramente para meter conversa, porque assim, o senhor está na rua, a vida não vai muito bem, não é? Ou vai menos bem. E, portanto, então como é que vai a vida? A resposta dele, eu lembro-me até, e já foi há uns anos, eu lembro-me até hoje, sim. Amanhã vai ser um dia melhor, como sempre. Eu, quando ouvi aquela resposta, eu veio um choque tão grande, porque eu pensei assim, meu Deus, este homem não é só eu, está com a família na rua. Mais difícil passar pelas situações nós próprios é os nossos filhos passarem por essas situações e nós não termos como impedir. Ele estava com um sorriso na cara, dizendo que amanhã será um dia melhor, se Deus quiser, enquanto nós, e eu pensei em mim, enquanto eu muitas vezes reclamo porque chove, porque faz sol, porque está muito frio, porque não tenho a roupa certa, porque não tenho aqueles sapatos. E aquilo passou-me de uma maneira, porque realmente nós reclamamos muito, e eu ainda hei de trazer essa palestra, necessário e supérfluo, reclamamos muito tendo muita coisa que os outros não têm. E muita coisa que nós damos como adquirido. Então, nós temos que encarar a situação como, acima de tudo, o que quer que nós estejamos a passar, nós temos toda a capacidade, se assim quisermos, de sair vitoriosos. Deus é justo. Se não tivermos essa capacidade, não seria justo passarmos por isso. Portanto, isto é um ponto lógico. E depois, nós, a partir daí, sabemos que, por mais difícil que seja, tendo fé, coragem, arregaçando as mangas e seguindo em frente, mesmo com lágrimas nos olhos, os amigos espirituais vão nos ajudar. Porque nós não estamos desamparados. O maior exemplo que nós temos é que temos um amigo espiritual designado para nos acompanhar desde antes da reencarnação até toda a nossa existência aqui na Terra. E muitas vezes do lado de lá. Portanto, só isso já nos mostra que nós não estamos desamparados. Então nós temos que começar a educar as nossas palavras, a nos educar para a partir daí nós conseguirmos fazer e receber o melhor. Voltando outra vez aqui aos lindos casos, os livros com os casos de Chico é uma coisa maravilhosa, porque aprendemos tanto. Diz assim, no domínio da palavra. Sem que policiemos a língua, dificilmente conseguiremos ganhar o nosso dia. Recebemos o revide pelo ar, do sem-fio do pensamento, de pessoas de quem, em momentos invigilantes, fizemos mau juízo. Quantas vezes nós batemos o olho naquela pessoa e achamos assim, aquela pessoa, eu não gosto dela. E falamos, e aquela pessoa é isto, é aquilo, é aquilo outro, mas não a conhecemos.
E a partir do momento em que há uma situação e nós passamos a conhecer, nós percebemos que afinal ela não é nada daquilo que nós estávamos a pensar. Outra coisa, muitas vezes uma pessoa que esteja mal-humorada, que responda mal, nós não sabemos o que é que se passa na casa dela. Nós não sabemos o que se passa na vida dela. Nós não sabemos se aquele não é um pedido de ajuda que é a única maneira que ela sabe de fazer. Que pode estar a passar por situações dificílimas e nem toda a gente tem a capacidade de pôr um sorriso na cara quando está tudo a cair na vida dela. Pode acontecer. E nós podemos ser aquelas pessoas, através das nossas palavras, que conseguimos uma brecha naquela barreira que ela cria à volta dela. E a partir daí estamos a construir algo melhor. Nós não sabemos. Então nós temos que, em vez de partir do princípio coisas menos boas, nós vamos partir do princípio coisas melhores. Se for correspondente, se for verdade, ótimo. Se não for, o problema não é nosso. Nós sempre chegarmos da melhor maneira. Não é o que entra, mas o que sai da nossa boca que traz felicidade ou infelicidade, triunfo ou derrota para o nosso próprio pobre espírito. E um ponto que vamos falar a seguir é da maledicência. Nós adoramos falar mal. O diz que disse é uma desgraça. Mas uma desgraça que nós acabamos sempre por cair. E não é só o falar, é o ouvir. Nós também temos a obrigação de não falar, é a obrigação primordial, não é? Mas o parar, a maledicência, olha, desculpa, eu não quero ouvir. É muito difícil, assim, nós somos muito curiosos e gostamos muito de... Mas é algo que nós temos que fazer. E nós vamos aprender isto neste livro. Como é que nós podemos fazer? Era bom nós conseguirmos pôr em prática isto na nossa vida, que nós íamos conseguir ver as diferenças que isto acarreta. No livro Aulas da Vida, em que tem lá a história que diz que, de certa feita, é dos 3 escrivos. Um homem esbaforido chegou-se ao pé de Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: olha, tenho uma coisa muito grave para te contar. Ele assim respondeu, Sócrates respondeu, espera, já passaste o que me vais dizer pelos 3 escrivos? Ele não sabia, 3 escrivos? Ele assim, sim, meu caro amigo, 3 escrivos. Vamos ver se a tua confidência vai passar pelos 3 escrivos. E começou pelo primeiro. O crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Ou seja, ele tem a certeza que aquilo que ele vai transmitir é verdade? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer. E então, ele assim, exato. De certo peneirás o assunto pelo segundo crivo, que é o crivo da bondade. Ainda que não seja real, que não seja verdade, será pelo menos bom o que me vais contar? Isso não, muito pelo contrário. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil, aduziu o visitante ainda agitado, útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, não é bom e nem é útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificações para nós. E é isto que acontece no nosso dia-a-dia, que é, e não é só na palavra, é no dia-a-dia, que é, nós preocupamos tanto com as coisas, muitas vezes não são verdade, muitas vezes não são úteis, muitas vezes não são bondosas, tudo aquilo que nos chega. E nós acumulamos constantemente, depois as preocupações, depois o que achamos, depois, mas se ele disse isso, então ele devia ouvir isto, quando na verdade não me disse nada daquilo, foi uma grande confusão e depois já vamos ver, é uma bola de neve do tamanho do mundo. Por isso é que é tão importante nós aprendermos a comunicar, a falar, se temos um problema com a pessoa, se há uma situação com a pessoa, ir diretamente na cara dela e perguntar, olha, eu ouvi isto, é verdade, não é verdade? Se nós fizéssemos pelo menos isso, havia tanta confusão que era desfeita, mas tanta confusão porque realmente nós depois
Depois é aquela história que é quem conta um ponto acrescenta um ponto. Quem conta um ponto acrescenta um ponto, assim é que é. E a coisa vai. E quando vamos a ver, não foi nada daquilo que originou a história, a situação inicial. E nós já nos desgastámos, já desgastámos o outro, já criámos ali uma situação que muitas vezes é irreversível e que acaba por prejudicar toda a gente. Portanto, é algo que nós temos que aprender, que é efetivamente a não guardar isso para nós. E os problemas é algo que para nós é muito difícil, não é? Nós ainda sofremos muito por antecipação, a coisa ainda nem chegou, mas nós já estamos a sofrer. Muitas vezes nós vemos a onda, é como se fosse uma onda, nós vemos a onda lá ao fundo, parece enorme. Já estamos a sofrer por antecipação e quando ela chega até nós já perdeu toda a força, já é uma onda baixinha que bate nos pés. E foi algo, e existe um provérbio, eu acho que é chinês, que diz assim, para os problemas, isto também funciona para tudo o resto, que é, se temos um problema, se ele tem solução, podemos ficar descansados, porque apesar de termos o problema, já temos solução. Se o problema não tem solução, descansado temos que ficar porque não tem solução. Portanto, não é um problema. E é muito isto, e é engraçado porque existem muitos provérbios chineses que nos trazem coisas que são muito reais no dia-a-dia. Que nós nos desgastamos, depois é a nossa saúde, porque tudo aquilo que nós vamos acumulando mentalmente e espiritualmente, depois acaba por se expressar, se não for tratado, no nosso corpo físico. Como se fosse um alerta máximo de, olha, as coisas não são por aí. Ainda dizemos nós que estamos desamparados, não é? E muitas vezes nós originamos doenças exatamente por causa disso. O stress, a angústia, o rancor. Porque não irmos falar diretamente com a pessoa e vieram-nos dizer que ela disse uma coisa sobre nós e que afinal não disse nada. Portanto, tudo isto são coisas que nós vamos colocando para dentro. E é exatamente como eu disse, aquele veneno que nós vamos ingerindo constantemente. Depois as doenças aparecem. As situações aparecem, situações do dia-a-dia em que nos obrigam a parar, a repensar, a avaliar o nosso caminho. Tivemos o mais atual nos dias de hoje e serviu para todos, foi a pandemia. A pandemia mostrou-nos, esquecendo todas as outras partes, mas mostrou-nos que fez-nos repensar muita coisa. Fez-nos repensar como é que estávamos com a nossa família, que muitas vezes nós entrávamos em casa, e havia famílias que não se falavam, cada um ia para o seu quarto. Portanto, chega um ponto em que a coisa está tão periclitante que, graças a Deus e à bondade divina, aparece algo para nos abanar. Só que quando abana a sério. Não caímos. Ou até podemos cair, mas temos ajuda para levantar. Mas abana. Exatamente para nos mostrar que o caminho não é por aí. Então, se nós conseguirmos, em vez de fazer um tratamento de consequência, fazer um tratamento preventivo, é uma maravilha. Porque nós estamos a prevenir muita coisa. Não guardar. Há as pessoas que não guardam, que vêm... Lá está, as otimistas vivem tão bem. Ou não vivem tão bem. Elas não deixam de ter problemas. Mas a maneira como elas os encaram acaba por tornar muito mais fácil o percurso para ultrapassar. Então, nós temos que começar a trabalhar em nós. Os outros nós não conseguimos. Por mais que nós queiramos que os outros sejam diferentes, nós não conseguimos mudar ninguém que não queira. Nós podemos ajudar, se essa pessoa quiser mudar, mas nós não podemos mudar ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar é nós próprios. Se cada um de nós fizer esse trabalho, o mundo torna-se muito melhor. Então é aos poucos, começando de dentro para fora. E continuando, estamos quase a acabar. Neste livro, Cirurgia Moral, também do João Nunes Meia, o poder da palavra é ilimitado.
alcança qualidades inumeráveis, curando enfermos, levantando tristes, caídos, enxugando lágrimas, consolando e alegrando criaturas. Portanto, a língua que obedece à mente educada nos princípios evangélicos é como um bisturi divino, em que acaba por operar e tratar todas as inconveniências morais da alma. Portanto, nós estamos sempre à espera de ajuda do alto, mas muitas vezes essa ajuda vem de onde nós menos esperamos. E nós vemos que as verdadeiras transformações, principalmente de mentalidade, não foram feitas com violência, foram feitas com a palavra e com o exemplo. Os dois aliados. Jesus foi o primeiro a fazer isso, através do exemplo. Falando, mas exemplificando. Falando, mas mostrando. E quem é pai tem muito esse objetivo e essa tarefa que é extremamente difícil. Então, com as crianças de hoje em dia, não dá só para falar e fazer uma coisa totalmente diferente. Não. Eles exigem que nós façamos que nós façamos aquilo que nós estamos a dizer. Porque eles já não são daqueles que dizem que sim com a cabeça e já não é assim. Isto porquê? Porque cada vez são espíritos mais elevados que percebem que, através do exemplo, que as coisas vão melhorar. Através da palavra, o consolo. Temos que começar mais a olhar para o lado e perceber, deixando de olhar para o nosso umbigo, perceber quando o outro está mal, quando o outro precisa de um abraço, quando o outro precisa de um sorriso, quando o outro simplesmente precisa da presença. Até pode ninguém dizer nada, mas a presença. Isto é o tesouro maior que nós temos para oferecer. E é a verdadeira caridade que a doutrina espírita nos ensina a praticar. E vamos terminar com este livro, Caminho Espírita, que tem nada mais, nada menos como a oração da palavra, que diz assim: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la, não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se façam melhores. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induz-me ao silêncio, e onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmamente que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajusta à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me na tua prudência, a fim de que eu saiba dosear a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traz-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Mãe, mãe. E se tivermos dificuldades em controlar a palavra, usemos aquela lição que Chico nos trouxe, que é a água da paz. Pomos água na boca, não engolimos, e enquanto tivermos vontade de falar ou de dizer aquilo que não devemos, nós mantemos a água na boca. Só engolimos quando essa vontade passar. Acreditem que só este pequeno gesto vai mudar muito as nossas vidas. Muito obrigada a todos e muita paz. Então, a Michelle trouxe-nos uma farmácia enorme de medicamentos que nos ajuda no dia a dia. E então vamos nos dirigir a Jesus, ao professor, ao médico, ao homem que nos trouxe a bênção
do conhecimento. E vamos fazer como aqui foi dito. Vamos aprender a ser os nossos autolavradores das sementes que colhemos no seu bendito Evangelho de luz e de paz. Reguemos essas sementes em cada dia com as nossas dificuldades e aceitemo-las como o melhor que temos pela frente, porque são elas que nos vão dar a coragem, tornar-nos resilientes e sermos, e por que não, vitoriosos sobre nós mesmos. Agradeçamos, pois, ao Pai, a escola que Ele tão bem edificou para nos educar, para sermos pessoas de ações e palavras que ajudam a todos a caminhar no bem e na paz. Aceitemo-las, pois, com muito amor e gratidão a cada dia, a cada minuto que passa nas nossas vidas. E sejamos gratos por esta casa, por todas as casas de oração, onde todos nós colhemos estas sementes maravilhosas do amor, da tolerância, do perdão, da compreensão, da bondade do Pai. E sejamos gratos por tudo o que colhemos no dia de hoje, o que foi entregue a cada um de nós na sala do passe, nesta palestra, assim como aos nossos irmãos do outro lado da vida. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo o que nos trouxestes e nos dás a cada dia. E crescemos aos nossos lares, cheios de confiança, de vontade, de força, de encarar os nossos dias, e que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.